Quem é Jesus? No livro de Daniel, o Filho do Homem. Antes que qualquer besta se levantasse do mar, antes que tronos fossem derrubados e reis tivessem seus nomes esquecidos pelo tempo, o céu já estava em atividade. Enquanto a terra acreditava estar no controle da própria história, uma corte invisível se organizava acima de todas as coroas humanas. O livro de Daniel não se abre com consolo imediato nem com promessas fáceis. Ele começa com a revelação silenciosa de que Deus governa o que os homens não conseguem enxergar e que nenhum império nasce sem já estar sob juízo. Daniel escreve a partir do choque entre dois mundos. De um lado, a brutalidade da história, marcada por conquistas, exílios e violência institucionalizada. Do outro, a soberania de um Deus que não perde o controle nem quando seu povo perde tudo. O cenário não é espiritualizado. Jerusalém caiu. O templo foi profanado. Os utensílios sagrados foram levados como troféus. O povo eleito agora vive sob o peso de um poder estrangeiro. E é exatamente nesse ambiente que Deus decide revelar algo que ultrapassa Israel, Babilônia e o próprio tempo. Aqui, a profecia não surge como curiosidade futura, mas como resposta divina à pergunta mais antiga da humanidade. Quem realmente governa a história? Daniel não vê apenas eventos. Ele vê estruturas espirituais por trás dos acontecimentos, forças que se levantam, caem e desaparecem diante de uma autoridade maior. E no centro dessa revelação, uma figura começa a se formar, ainda sem nome humano, mas carregada de autoridade eterna. O Filho do Homem não surge primeiro na manjedoura, mas nas nuvens do juízo, recebendo domínio, glória e um reino que jamais será destruído. Este não é um livro sobre medo do fim, mas sobre certeza do governo de Deus. Não é sobre datas, mas sobre direção. Não é sobre bestas, mas sobre o Rei que as julga. Daniel nos conduz a uma visão onde Cristo não é reação ao caos, mas o eixo em torno do qual toda a história se move. Antes de caminhar pelas visões, é preciso compreender o solo onde tudo começa, a fidelidade silenciosa em meio à perda total. Nos escombros ainda fumegantes de Jerusalém, enquanto o som dos portões destruídos ecoava na memória coletiva de Israel, um jovem é arrancado de sua terra e levado para o coração do maior império do mundo antigo. Daniel não entra na história como profeta, mas como prisioneiro. Ele não começa interpretando sonhos, mas aprendendo uma língua estrangeira. Sua primeira prova não envolve visões celestiais, mas escolhas diárias diante da pressão cultural mais sofisticada já imposta ao povo de Deus até então. Babilônia não busca apenas subjugar corpos, ela deseja moldar consciências. Os jovens hebreus são selecionados não pela força, mas pela mente. São ensinados na ciência, na literatura e na religião dos caldeus. Recebem novos nomes, novas referências e uma nova identidade oficial. Tudo é cuidadosamente planejado para que, em poucas gerações, a memória de Jerusalém desapareça. A estratégia é clara. Se a fé puder ser diluída, o Deus de Israel se tornará irrelevante. É nesse ponto que Daniel revela o fundamento de toda a sua história. Ele decide não se contaminar. A recusa não é teatral nem rebelde, é silenciosa, racional e profundamente espiritual. Daniel compreende algo que poucos compreendem em tempos de crise. Fidelidade não depende de ambiente favorável, mas de convicção interior. Ele não tem altar, não tem templo, não tem sacrifícios visíveis. Tudo o que lhe resta é a consciência diante de Deus. Historicamente, a dieta oferecida aos oficiais do rei estava ligada não apenas ao luxo da corte, mas a rituais religiosos dedicados aos deuses babilônicos.
Ao recusar aquele alimento, Daniel não está rejeitando apenas um cardápio, mas uma submissão espiritual disfarçada de privilégio. Ele entende que aceitar aquele sistema significaria reconhecer outra fonte de sustento e autoridade. Sua escolha é um ato de adoração silenciosa em um ambiente hostil. Deus honra essa decisão sem alarde. Não há trovões, não há fogo do céu. Há clareza, saúde, sabedoria e discernimento. Daniel e seus amigos se destacam não por agressividade, mas por excelência. A fidelidade gera autoridade verdadeira. O texto revela que Deus concede conhecimento e inteligência, e a Daniel, entendimento de visões e sonhos. Antes que o Filho do Homem seja revelado nos céus, Deus forma um homem fiel na terra. Esse início estabelece uma verdade que ecoará por todo o livro. Deus revela mistérios profundos a corações alinhados, não a sistemas poderosos. Daniel não muda a Babilônia com discursos, mas com constância. E é desse solo de fidelidade silenciosa que nascerão as visões que atravessam séculos, revelando o Cristo eterno que reina acima de todos os reinos humanos. Na quietude da noite, enquanto o palácio descansava envolto em segurança ilusória, o rei mais poderoso da terra foi tomado por um sonho que nenhuma muralha podia conter. Não era uma visão comum, nem um presságio fácil de decifrar. Era um peso espiritual que atravessava o sono e permanecia ao despertar. Nabucodonosor sentiu que algo lhe fora revelado, mas o significado lhe escapava como areia entre os dedos. O Deus que governa os tempos decidiu falar, não por meio de sacerdotes de Babilônia, mas através da inquietação de um rei pagão. O sonho não nasce da curiosidade humana, mas da soberania divina. O monarca exige não apenas a interpretação, mas a própria revelação do sonho, expondo a fragilidade de toda a sabedoria que não procede do céu. Magos, encantadores e astrólogos são confrontados com um limite intransponível. Eles conhecem rituais, símbolos e fórmulas, mas não acessam os segredos do Altíssimo. A sentença de morte revela algo maior do que um capricho real. Mostra que o poder humano, quando separado da verdade, se torna violento e desesperado. Daniel entra novamente em cena, não como herói impulsivo, mas como intercessor lúcido. Ele pede tempo, não para elaborar argumentos, mas para buscar a face de Deus. Em oração, ele e seus companheiros reconhecem que a resposta não virá da inteligência, mas da misericórdia divina. O mistério é revelado durante a noite, e Daniel compreende que não está diante de um sonho sobre o futuro distante apenas, mas de um retrato completo da história humana vista do céu. A estátua se ergue diante de nós como símbolo da ambição dos impérios. Ouro, prata, bronze, ferro e barro compõem um corpo grandioso e instável. Cada material representa um reino real, historicamente identificável, com poder, glória e limites definidos. Babilônia brilha como ouro, seguida por impérios que herdam autoridade, mas perdem valor moral. A progressão não é de evolução, mas de deterioração. O poder cresce em alcance, mas se fragiliza em unidade. No entanto, o foco da revelação não está na estátua. Ele se desloca para uma pedra. Pequena, silenciosa, não moldada por mãos humanas, ela atinge os pés da imagem, exatamente onde a fragilidade se concentra. Todo o sistema entra em colapso. Ouro, prata e ferro se tornam pó. O vento da história os dispersa e nada resta. A pedra, porém, cresce e se torna um grande monte que enche toda a terra. Aqui, Daniel contempla algo que transcende Israel, Roma e Babilônia. Ele vê um reino que não nasce de sucessão humana nem de conquista militar. Essa pedra aponta para Cristo, um reino inaugurado sem espadas, sem tronos terrenos, sem alianças políticas. Um reino que começa pequeno, mas cresce até dominar tudo.
Historicamente, Jesus nasce fora dos centros de poder, rejeitado pelos líderes religiosos e ignorado pelos impérios. Espiritualmente, ele é a rocha que julga os sistemas humanos e estabelece um governo eterno. O Filho do Homem ainda não aparece explicitamente, mas sua autoridade já se manifesta como destino inevitável da história. Daniel deixa claro ao rei que o sonho não exalta a Babilônia. Ele a posiciona dentro de um plano maior. Nabucodonosor se curva, reconhecendo que há um Deus acima de todos os deuses e um Senhor acima de todos os reis. O homem que governa o mundo descobre que não governa o tempo. E Daniel aprende que Deus revela o futuro não para satisfazer curiosidade, mas para afirmar confiança. O reino da pedra não depende da aprovação humana. Ele avança silenciosamente até o momento determinado. A história segue seu curso, mas o destino já está selado. O palco está preparado para que, no tempo certo, o Filho do Homem receba o domínio que jamais passará. No campo de Dura, onde o som do metal se mistura ao eco da arrogância humana, uma imagem é erguida não apenas como obra de arte, mas como teste de lealdade espiritual. A estátua de ouro reflete o sol e intimida consciências. Ela não representa apenas um rei, mas a tentativa desesperada do poder humano de se eternizar. O decreto é claro, absoluto e sem espaço para discernimento. Ao som da música, todos devem se curvar. Não há debate, não há exceções. A adoração se torna instrumento político e a fé passa a ser considerada crime. 3 homens permanecem de pé enquanto multidões se ajoelham. Não levantam cartazes, não fazem discursos, não incitam rebelião. Sua resistência não é ruidosa, mas inabalável. Sadraque, Mesaque e Abednego compreendem que adoração não é um gesto cultural, mas um ato exclusivo de submissão. Curvar-se diante da imagem significaria reconhecer uma autoridade que não procede de Deus. A fidelidade, naquele momento, exige a disposição de perder tudo, inclusive a própria vida. A fúria do rei revela a fragilidade de todo poder que exige adoração. Nabucodonosor não suporta a ideia de ser desafiado por homens sem títulos, sem exércitos, sem influência política. O fogo é aquecido além do normal, como se a violência pudesse compensar a insegurança do trono. A fornalha se torna palco de um confronto invisível entre o reino dos homens e o governo do céu. Lançados às chamas, os 3 não são consumidos. O que deveria ser sentença final se transforma em revelação. Um 4º homem aparece entre eles, caminhando livremente no fogo, sem marcas de destruição. O texto não oferece explicações técnicas nem descrições excessivas. Ele apenas afirma que sua aparência é semelhante à de um filho dos deuses. Antes que Daniel veja o Filho do Homem vindo nas nuvens, o céu já se manifesta no meio da perseguição. Historicamente, a fornalha simboliza o custo da fidelidade em impérios que não toleram exclusividade espiritual. Espiritualmente, ela revela que a presença de Deus não é prometida na ausência do fogo, mas no meio dele. O 4º homem não impede a prova, mas redefine seu resultado. As chamas não desaparecem, mas perdem o poder de destruir. A fidelidade não livra da perseguição, mas garante companhia divina na travessia. Ao sair da fornalha, os 3 não cheiram a fumaça. Nenhum fio de cabelo é queimado. O testemunho não está apenas no livramento, mas na integridade preservada. O rei, novamente confrontado com uma autoridade superior, reconhece que não há Deus que possa livrar como o Deus de Israel. Ainda assim, seu coração continua oscilando entre admiração e soberba, preparando o terreno para uma lição mais profunda. Este episódio estabelece um padrão profético. O Deus que caminha com os fiéis no fogo é o mesmo que, no tempo determinado, pisaria na história em forma humana. O Cristo que sustenta no meio da prova é o mesmo que se revelará como juiz das nações.
O Filho do Homem não surge apenas no final dos tempos. Ele já se faz presente onde a fidelidade é provada até o limite. O poder que domina nações começa a ruir quando acredita ser sua própria fonte. Nabucodonosor alcança o auge da glória humana, enquanto seu coração se distancia da realidade espiritual. Palácios se erguem, muralhas se estendem, exércitos se multiplicam, e a cidade resplandece como joia do mundo antigo. Babilônia se torna símbolo de grandeza arquitetônica e domínio político, mas por trás da imponência cresce um silêncio perigoso. A soberba amadurece lentamente, disfarçada de sucesso e estabilidade. Em meio à prosperidade, um novo sonho invade a consciência do rei. Desta vez, não há esquecimento, apenas temor. Uma grande árvore surge no centro da terra, visível até os confins do mundo. Seus galhos abrigam criaturas, seus frutos alimentam povos, sua sombra alcança reis. Tudo parece indicar estabilidade e vida. Mas a visão muda abruptamente. Um mensageiro desce do céu e ordena que a árvore seja cortada. Apenas o tronco permanece, preso com cadeias de ferro e bronze, condenado a experimentar o tempo da humilhação. Daniel escuta o sonho e se entristece. Ele compreende que a revelação não fala de um inimigo distante, mas do próprio rei que o governa. Com reverência e coragem, anuncia a verdade sem suavizá-la. A árvore é Nabucodonosor. A grandeza vem de Deus, mas o coração deixou de reconhecê-lo. O julgamento não é destruição imediata, mas disciplina. O rei será afastado do convívio humano, experimentará a condição dos animais e aprenderá, pelo caminho mais doloroso, que o Altíssimo governa o reino dos homens. O tempo passa e a profecia se cumpre com precisão inquietante. No auge da autoglorificação, enquanto o rei contempla a cidade e atribui tudo a si mesmo, a sentença desce como trovão invisível. Sua razão se esvai. O homem que comandava multidões passa a vagar pelos campos. Aquele que vestia púrpura se cobre de orvalho. A mente que planejava impérios agora desconhece sua própria identidade. A humilhação não é espetáculo público, mas processo silencioso e profundo. Historicamente, esse relato revela algo raro nos registros antigos. Reis costumam narrar vitórias, não quedas. Aqui, um monarca confessa sua própria ruína, reconhecendo que a soberania não reside no trono, mas no céu. Espiritualmente, a lição ecoa além da Babilônia. Toda autoridade que se desconecta da fonte divina entra em colapso interior, ainda que conserve aparência externa de poder. O juízo começa na mente antes de alcançar o reino. Ao final do período determinado, o rei ergue os olhos ao céu. Esse gesto simples marca a restauração. O reconhecimento precede a sanidade. Nabucodonosor recupera o entendimento e, com ele, a consciência de quem realmente governa. Ele declara que todos os habitantes da terra são considerados como nada diante do Altíssimo e que ninguém pode impedir sua mão ou questionar seus atos. O orgulho cede lugar à reverência e o trono volta a existir sob submissão. Esse episódio aprofunda a revelação que percorre todo o livro. O Deus de Daniel não disputa poder, ele o concede e o remove conforme seu propósito. A soberania humana é sempre emprestada. O Filho do Homem que receberá um reino eterno não o fará por usurpação nem por força, mas por direito concedido pelo próprio Deus. Antes que esse reino se manifeste plenamente, a história precisa aprender que todo trono que se exalta acima do céu está condenado a cair. A noite cai sobre Babilônia como um véu de falsa segurança. Dentro do palácio, a cidade celebra enquanto o perigo se aproxima silenciosamente.
Belsazzar, herdeiro do trono e da arrogância de seus predecessores, organiza um banquete que não reconhece limites. 1000 convidados bebem, riem e exaltam o poder que acreditam ser eterno. As muralhas parecem intransponíveis, os estoques abundantes, os inimigos distantes. A sensação de invencibilidade embriaga mais do que o vinho servido em taças profanadas. Em um gesto carregado de desprezo espiritual, os utensílios do Templo de Jerusalém são trazidos à mesa. Aquilo que havia sido separado para o culto ao Deus vivo agora é usado para exaltar deuses que não veem, não ouvem e não salvam. O pecado não é apenas religioso, mas consciente. Belsazzar conhece a história de Nabucodonosor. Ele sabe da humilhação do rei, da restauração concedida por Deus, da soberania reconhecida publicamente. Ainda assim, escolhe desafiar o céu com sarcasmo e irreverência. O clima muda de forma abrupta. Uma mão surge, escrevendo na parede palavras que nenhum músico consegue silenciar. O riso desaparece. O vinho perde o gosto. O rei empalidece, seus joelhos tremem e a segurança construída por anos se dissolve em segundos. A mesma Babilônia que tentou apagar a memória de Deus, agora é confrontada por ele dentro de seu próprio palácio. Nenhum sábio consegue interpretar o que foi escrito. O sistema mais sofisticado do mundo antigo se mostra impotente diante de uma mensagem divina. Daniel é chamado novamente, não como jovem exilado, mas como testemunha viva da fidelidade de Deus ao longo do tempo. Ele entra no salão sem se impressionar com promessas de poder ou recompensas tardias. Antes de interpretar as palavras, confronta o rei com a verdade histórica que ele decidiu ignorar. Recorda a soberba de Nabucodonosor, o juízo que o alcançou e a restauração que lhe foi concedida. Belsazzar não pecou por ignorância, mas por desprezo deliberado. A mensagem é direta e irrefutável. Deus contou os dias do reino e os encerrou. O rei foi pesado na balança e achado em falta. O domínio seria dividido e entregue a outros. Não há espaço para arrependimento tardio, nem negociações políticas. O juízo já está em execução. Enquanto o banquete continua, o império já terminou. A história não espera a consciência humana despertar para agir. Naquela mesma noite, Babilônia cai. Portões são abertos, defesas ignoradas, e o império que dominou o mundo sucumbe sem resistência significativa. O contraste é brutal. Dentro do palácio, arrogância. Do lado de fora, o cumprimento preciso da palavra divina. A arqueologia confirma que a cidade foi tomada de forma inesperada, durante um momento de descuido coletivo. A profecia não falhou, ela apenas aguardou o tempo determinado. Esse episódio revela uma verdade incômoda. Deus não se impressiona com tradição religiosa, nem com heranças espirituais não vividas. O juízo não é evitado por conhecer histórias sagradas, mas por se submeter ao Deus que as escreveu. Belsazzar prova que ignorar a soberania divina é mais perigoso do que nunca tê-la conhecido. A mão que escreve na parede é a mesma que governa os tempos. O Filho do Homem que receberá um reino eterno não compartilha seu domínio com soberbos. Os reinos humanos passam, mesmo quando parecem indestrutíveis. A queda de Babilônia prepara o cenário para uma revelação ainda maior. Se os impérios caem sob o peso do próprio orgulho, então apenas um reino poderá permanecer. A história avança e os céus se aproximam do momento em que esse reino será finalmente revelado. O novo império se estabelece com aparência de ordem e justiça, mas o coração humano permanece o mesmo. Dário assume o trono e organiza o reino com precisão administrativa, dividindo responsabilidades e distribuindo autoridade. Entre todos os líderes, Daniel se destaca novamente, não por ambição, mas por espírito excelente.
Sua integridade atravessa regimes, idiomas e culturas. Enquanto reis mudam, sua fidelidade permanece inalterada. Essa constância desperta admiração no rei e inveja nos homens. A conspiração nasce onde a verdade não pode ser acusada. Os governadores procuram falhas, desvios, incoerências, mas não encontram nada. Daniel é irrepreensível. Então decidem atacar exatamente o ponto que o sustenta. Sabem que sua relação com Deus é pública, diária e inegociável. Transformam a oração em crime e a devoção em ameaça ao Estado. O decreto não parece violento à primeira vista. Ele se apresenta como instrumento de unidade nacional, mas carrega em si a intenção de silenciar a fidelidade. Daniel toma conhecimento da lei e não altera sua rotina. Ele não reage com alarde nem com desafio público. Simplesmente continua orando como sempre fez, com janelas abertas para Jerusalém, lembrando que sua verdadeira pátria não é definida por fronteiras políticas. Sua postura revela uma fé madura, que não depende de circunstâncias favoráveis nem de reconhecimento institucional. A obediência a Deus permanece acima da autopreservação. O rei, ao perceber a armadilha, tenta reverter a situação, mas descobre que até o trono está preso às próprias leis. O poder humano se revela limitado. A justiça que ele tentou organizar agora se volta contra ele. Daniel é lançado na cova dos leões, não por culpa, mas por coerência espiritual. O silêncio da noite envolve o lugar, enquanto a expectativa da morte parece inevitável. Ao amanhecer, o rei corre até a cova e chama por Daniel com voz angustiada. A resposta ecoa como testemunho eterno. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. A fidelidade não foi recompensada com ausência de prova, mas com preservação no meio dela. O lugar da morte se transforma em palco da glória divina. Os leões, símbolos de força e violência, se submetem à autoridade invisível do céu. Historicamente, esse episódio reforça um padrão que atravessa as Escrituras. Deus honra aqueles que o honram, não como barganha, mas como expressão de seu caráter fiel. Espiritualmente, a cova representa todos os momentos em que a fé é colocada diante de estruturas que exigem lealdade absoluta. Daniel mostra que a oração não é hábito opcional, mas respiração espiritual. O decreto é revogado e o nome de Deus é proclamado em todo o reino. Mais uma vez, um rei estrangeiro reconhece que o Deus de Daniel é vivo e permanente. Mas a revelação não termina aqui. A fidelidade individual abre caminho para algo maior. A preservação de Daniel prepara o terreno para visões que ultrapassam sua própria vida. O Filho do Homem, que se manifestará em glória, é o mesmo que envia seus mensageiros para guardar os seus. O Deus que fecha a boca dos leões é o mesmo que, no tempo certo, julgará todos os reinos. A história avança para um ponto onde a justiça não será mais provisória, mas definitiva. A noite passa e novas visões se aproximam. Quando a noite cai sobre Daniel, o mundo visível perde força e o invisível se impõe com autoridade. O profeta não está mais diante de reis nem de decretos humanos. Agora, ele é levado para além da superfície da história, onde o sentido dos acontecimentos é revelado sem filtros. O mar agitado surge diante de seus olhos como símbolo do caos das nações, e dele começam a emergir criaturas que não pertencem à ordem da criação, mas à distorção do poder humano quando se afasta de Deus. Uma após outra, as bestas se levantam violentas, instáveis e devoradoras. Elas não governam pela justiça, mas pela força. Cada uma carrega traços que revelam impérios reais, historicamente identificáveis, mas Daniel percebe que não está apenas diante de reinos políticos.
Ele contempla sistemas espirituais que moldam governos, culturas e ideologias. O poder que se desprende de Deus inevitavelmente assume forma bestial. A autoridade sem temor se torna predatória. À medida que a visão se intensifica, o terror não diminui. Pelo contrário, ele cresce. A última besta não se assemelha a nenhuma outra. Ela é mais feroz, mais arrogante, mais destrutiva. Dela surgem palavras que desafiam o céu, leis que oprimem os santos e uma tentativa explícita de substituir a autoridade divina. O tempo parece entregue à violência e a história dá a impressão de caminhar para um colapso irreversível. Mas então o cenário muda abruptamente. O foco deixa a terra e se desloca para o céu. Tronos são colocados não improvisados, mas preparados. O ancião de dias se assenta envolto em pureza, fogo e justiça. Seu trono não é sustentado por exércitos, mas por santidade. Livros são abertos, revelando que nada passou despercebido. Cada palavra arrogante, cada perseguição, cada injustiça foi registrada. O caos da terra não corresponde à desordem do céu. É nesse momento que Daniel vê aquilo que dá sentido a toda a visão. Alguém se aproxima nas nuvens, não como criatura, mas como herdeiro. Ele não emerge do mar, mas vem do céu. É apresentado diante do ancião de dias e recebe domínio, glória e um reino eterno. Seu título é Filho do Homem. Ele não toma o poder à força, não conquista por violência, não negocia autoridade. Ele a recebe. Seu reino não será destruído, nem substituído, nem corrompido. Essa cena redefine tudo o que veio antes. As bestas governam por um tempo, o Filho do Homem reina para sempre. Os impérios se levantam em arrogância, o reino eterno é concedido em justiça. Historicamente, Daniel antecipa algo que só se tornaria plenamente compreendido séculos depois. Quando Jesus se identifica repetidamente como o Filho do Homem, ele não está escolhendo um título humilde apenas. Ele está reivindicando esta visão. Ele se coloca como aquele que recebe autoridade diretamente de Deus. Espiritualmente, essa revelação confronta toda a expectativa humana sobre poder e salvação. O Messias não surge como conquistador político imediato, mas como juiz legítimo do tempo e da eternidade. O sofrimento dos santos não é ignorado, ele é considerado no tribunal celestial. A perseguição não tem a última palavra, ela apenas antecede o juízo. Daniel treme diante da visão, não por confusão, mas pelo peso da verdade. O futuro não pertence às bestas, por mais aterradoras que pareçam. Ele pertence ao Filho do Homem. Essa certeza não elimina a dor do presente, mas redefine sua direção. A história não está fora de controle. Ela está se movendo para um encontro inevitável com o verdadeiro rei. O céu já decidiu o desfecho. O que resta agora é entender como esse reino eterno atravessa o tempo, confronta o mal e se aproxima do cumprimento final. As visões não cessam, elas se aprofundam. O que foi revelado em glória agora será testado em conflito. O peso da revelação não diminui quando a visão muda de forma. Pelo contrário, ela se torna mais concentrada, mais específica, mais inquietante. Daniel vê agora um carneiro com 2 chifres, avançando com força em todas as direções, dominando sem resistência aparente. Nenhum animal consegue enfrentá-lo. O poder cresce, se expande e parece incontestável, mas a estabilidade é ilusória. Do ocidente surge um bode veloz, tocando o chão sem realmente pisar nele, carregado de fúria e precisão. O impacto é imediato. O carneiro é derrubado, seus chifres quebrados, e o domínio muda de mãos em um instante. A visão não permite conforto. O bode cresce excessivamente e, no auge da sua força, o grande chifre se quebra. Em seu lugar surgem 4 outros, apontando para os 4 ventos da terra.
O poder se fragmenta, se reorganiza, mas não se purifica. De um deles surge um pequeno chifre, aparentemente insignificante, que cresce além da medida. Ele avança contra o sul, contra o oriente e contra a terra gloriosa. Seu crescimento não é apenas político, ele se eleva contra o próprio céu. Esse poder ousa tocar no sagrado. Ele interrompe o sacrifício contínuo, profana o lugar santo e lança a verdade por terra. A violência agora não se limita a exércitos ou fronteiras. Ela invade a adoração, distorce a fé e substitui a reverência por arrogância ideológica. O conflito deixa de ser apenas histórico e se torna profundamente espiritual. Daniel percebe que o ataque não é apenas contra Israel, mas contra o próprio governo de Deus. Historicamente, a precisão dessa visão é perturbadora. Ela antecipa com clareza o surgimento de um poder que se levantaria contra o povo de Deus, desprezaria a lei divina e tentaria reescrever a relação entre céu e terra. A profecia não nasce depois dos fatos. Ela os antecede com detalhes que ultrapassam a capacidade humana de previsão. O tempo aqui não é contado por datas isoladas, mas por limites estabelecidos pelo próprio Deus. Daniel escuta a pergunta que ecoa como clamor coletivo. Até quando? Até quando a violência triunfará? Até quando a verdade será pisoteada? A resposta vem do céu, não como cálculo frio, mas como afirmação soberana. Há um tempo determinado para a profanação e um limite intransponível para o mal. O poder que se exalta contra Deus não é eterno. Ele é tolerado por um período, nunca entronizado. Essa revelação aprofunda a compreensão do Filho do Homem. Se há um poder que se levanta contra o céu, é porque há um governo celestial legítimo a ser desafiado. O mal não age no vazio. Ele reage à autoridade divina. O reino eterno anunciado anteriormente não será estabelecido sem oposição, mas nenhuma oposição será capaz de anulá-lo. O conflito é real, mas o desfecho já está definido. Daniel se sente enfraquecido pela visão. O peso não é apenas emocional, mas espiritual. Ele adoece não por medo, mas por compreender o custo da revelação. Ver o futuro não traz alívio imediato, traz responsabilidade, intercessão e silêncio reverente. A profecia não foi dada para satisfazer curiosidade, mas para preparar corações. O cenário agora está mais claro e mais sombrio ao mesmo tempo. O poder humano pode crescer ao ponto de tocar no sagrado, mas jamais ultrapassará os limites estabelecidos pelo céu. O mal tem prazo, a verdade não. O caminho segue adiante, conduzindo Daniel a uma revelação ainda mais profunda, onde o tempo será medido não apenas em impérios, mas em redenção. O tempo avança, mas o coração de Daniel permanece sensível ao peso da história sagrada. Ao estudar os escritos do profeta Jeremias, ele percebe que os anos do exílio não são fruto do acaso nem de um atraso inexplicável. 70 anos haviam sido determinados, não como punição arbitrária, mas como disciplina redentora. A palavra escrita desperta oração viva. Daniel entende que profecia não é convite à passividade, mas chamado à intercessão alinhada com a vontade de Deus. Ele se volta ao Senhor com jejum, pano de saco e cinzas, não para informar o céu, mas para alinhar-se a Ele. Sua oração não transfere culpa nem busca justificativas históricas. Ele confessa pecados coletivos como se fossem seus, reconhecendo que a queda de Jerusalém foi consequência direta da infidelidade espiritual. Daniel não pede restauração por mérito humano, mas pela misericórdia divina. O centro de sua súplica não é o conforto do povo, mas a honra do nome de Deus. Enquanto ainda fala, o céu responde. O anjo é enviado com rapidez, indicando que a resposta não nasce da insistência humana, mas do propósito eterno já estabelecido.
A revelação que Daniel recebe ultrapassa qualquer expectativa pessoal. Não se trata apenas do retorno do exílio, mas de um plano que atravessa séculos e redefine o destino da humanidade. 70 semanas são determinadas, não para exaltar Israel, mas para tratar do problema mais profundo do mundo, o pecado. A profecia aponta para a chegada do ungido, não como governante triunfante imediato, mas como aquele que seria tirado sem ter culpa própria. A linguagem é precisa e carregada de significado. A expiação não viria por força militar, nem por reformas políticas. Ela seria realizada por meio do sacrifício do Messias. A justiça eterna não seria imposta de fora para dentro, mas estabelecida no coração da história pela obediência perfeita de Cristo. Historicamente, essa revelação se destaca por sua precisão inquietante. O texto conecta decretos reais, períodos determinados e eventos concretos que conduzem diretamente ao tempo da manifestação de Jesus. A profecia não é vaga nem simbólica no sentido evasivo. Ela se ancora no tempo e aponta para um momento específico em que o céu pisaria definitivamente na terra. O Filho do Homem, visto nas visões anteriores como Rei Eterno, agora é apresentado como servo sofredor. Espiritualmente, esse capítulo revela um paradoxo central da fé cristã. O reino eterno anunciado em glória passa primeiro pela cruz. A vitória definitiva é precedida pela rejeição. A restauração verdadeira exige redenção profunda. Daniel contempla algo que ele mesmo não viverá plenamente, mas que sustenta a esperança de gerações futuras. O mal não será apenas contido, ele será tratado em sua raiz. A profecia também revela que o tempo não pertence ao acaso. Deus estabelece limites, períodos e cumprimentos com soberania absoluta. O sofrimento não é eterno e a redenção não é improvisada. Cada etapa do plano aponta para Cristo, mesmo quando seu nome ainda não é pronunciado. O ungido que seria tirado é o mesmo Filho do Homem que receberá o reino. O sacrifício e a glória fazem parte do mesmo caminho. Daniel termina esse capítulo consciente de que a resposta de Deus foi maior do que sua oração. Ele pediu restauração nacional e recebeu revelação cósmica. O céu não apenas responde, ele amplia. A história agora avança com um eixo claramente definido. O tempo se curva diante da redenção e o foco se desloca para um conflito que não será apenas político, mas espiritual e invisível. O que vem a seguir revelará que, enquanto o plano de Deus avança de forma perfeita, forças contrárias se movem para resistir. A oração abriu uma porta. Agora, o véu será levantado sobre a guerra que molda os bastidores da história. O silêncio que segue a oração de Daniel não é vazio. Ele é carregado de tensão invisível. 3 semanas se passam sem resposta aparente, e o profeta permanece em luto, jejum e vigilância. Não há pressa em suas palavras, nem ansiedade em seus gestos. Daniel já aprendeu que o tempo de Deus não se mede pela urgência humana. Ainda assim, algo pesa no ambiente espiritual. A resposta foi enviada, mas o caminho até ele não é simples. À beira do rio Tigre, a realidade se rompe diante de seus olhos. Um homem aparece, vestido de linho, com um cinto de ouro puro, rosto como relâmpago e olhos como tochas de fogo. Sua voz ressoa como o som de uma multidão. Aqueles que estão com Daniel não veem a visão, mas sentem o impacto. O medo os domina e eles fogem. A revelação divina não é espetáculo público. Ela exige preparo interior e reverência profunda. Daniel fica sem forças. O homem que interpretou sonhos e enfrentou reis agora cai como morto diante da glória celestial. A presença de Deus não infla o ego humano. Ela o desmonta. Um toque restaura suas forças, não para exaltá-lo, mas para capacitá-lo a ouvir. A revelação que se aproxima não é leve,
Ela exige atenção, humildade e disposição para compreender o custo da verdade. O mensageiro revela algo que muda a forma de enxergar a história. Desde o primeiro dia em que Daniel decidiu buscar entendimento, sua oração foi ouvida. A demora não veio da indiferença divina, mas de um conflito real no mundo invisível. Um príncipe espiritual resistiu à resposta, e somente com intervenção celestial o caminho foi liberado. A narrativa rompe com qualquer visão simplista da realidade. O que acontece na Terra é profundamente influenciado por batalhas que não aparecem nos registros humanos. Aqui, Daniel aprende que a história não é movida apenas por decisões políticas ou estratégias militares. Há forças espirituais atuando por trás de impérios, sustentando ou resistindo aos propósitos de Deus. Isso não diminui a soberania divina, pelo contrário, revela sua profundidade. Deus governa mesmo permitindo conflitos temporários e nenhum deles foge ao seu controle final. A revelação não tem como objetivo gerar medo, mas discernimento. A oração não é um gesto simbólico, ela participa do movimento da história. Quando Daniel ora, o céu se move. Quando o céu se move, a terra sente os efeitos, mesmo que não os compreenda de imediato. O atraso não nega a resposta. Ele expõe a complexidade do caminho entre o céu e a terra. O mensageiro anuncia que veio para revelar o que acontecerá ao povo de Deus nos últimos dias. O tom não é sensacionalista, é solene. O futuro não será simples nem confortável. Conflitos aumentarão, alianças se formarão e se quebrarão, e o poder continuará tentando se afirmar sem Deus. Ainda assim, a mensagem central permanece intacta. O céu não perdeu o controle em nenhum momento. Daniel percebe que a revelação agora não é apenas sobre eventos externos, mas sobre perseverança interior. Compreender o plano de Deus exige resistência espiritual. Ouvir a verdade exige força concedida pelo próprio Deus. O profeta é fortalecido novamente, não para fugir da realidade, mas para enfrentá-la com lucidez. Este capítulo expõe uma verdade essencial para todos os tempos. O povo de Deus não vive isolado do conflito, mas sustentado no meio dele. A oração abre caminhos invisíveis. A fidelidade sustenta batalhas que nunca serão narradas em livros de história. O Filho do Homem, que reina acima de todas essas forças, permite o conflito por um tempo, mas nunca abdica do governo. O véu foi levantado. O que Daniel verá a seguir será ainda mais detalhado, mais preciso e mais confrontador. A história dos homens será exposta com clareza inquietante, revelando que Deus não reage aos acontecimentos. Ele os declara antes que aconteçam. O próximo movimento não virá do céu apenas, mas se manifestará com exatidão na terra. A revelação avança como um rio que não pode mais ser contido. O que antes foi apresentado em símbolos, agora se manifesta em linguagem direta, quase desconfortável em sua precisão. Daniel é conduzido por uma sucessão de eventos que se desenrolam com rigor histórico, como se o futuro estivesse sendo lido a partir de um registro já concluído. Reis se levantam, alianças se formam, traições se consolidam e impérios se desgastam por dentro antes mesmo de caírem por fora. O poder muda de mãos não por acaso, mas por desgaste moral e ambição desordenada. Governantes confiam em pactos frágeis, selados por interesses momentâneos, e descobrem tarde demais que a fidelidade humana é instável. Filhos se voltam contra pais, aliados se tornam inimigos, e a busca por domínio absoluto corrói tudo o que toca. A história avança em ciclos de ascensão e queda, revelando que nenhum sistema construído sem Deus sustenta sua própria promessa de estabilidade. A narrativa não glorifica vencedores. Ela expõe a vaidade que acompanha cada conquista.
O texto revela como o poder político frequentemente se afasta da justiça e se aproxima da opressão. Campanhas militares se expandem, territórios são tomados, mas o coração humano permanece o mesmo. A idolatria do controle substitui a dependência de Deus, e o resultado é sempre o mesmo: fragmentação, violência e instabilidade. Em meio a esse cenário, surge um poder que ultrapassa limites conhecidos. Ele não se contenta em governar territórios. Ele desafia valores, profana o sagrado e tenta remodelar a fé. Sua força não está apenas em exércitos, mas na capacidade de seduzir, enganar e impor narrativas. A verdade passa a ser tratada como obstáculo e a fidelidade como ameaça. Muitos tropeçam, não por ignorância, mas por conveniência. Ainda assim, o texto afirma algo que sustenta os fiéis. Aqueles que conhecem o seu Deus permanecem firmes e realizam feitos, não por violência, mas por convicção. O sofrimento não é romantizado, mas reconhecido como parte do confronto entre a verdade e o poder corrompido. Alguns cairão, outros serão provados, e o processo servirá para purificar, esclarecer e fortalecer. Nada acontece fora do tempo determinado. Historicamente, essa passagem impressiona pela exatidão com que antecipa movimentos políticos complexos, sucessões de poder e conflitos prolongados. Não se trata de linguagem genérica. Os detalhes revelam que Deus não apenas conhece o fim, mas cada etapa do caminho. A história não se desenvolve por tentativa e erro. Ela se cumpre conforme uma ordem superior, mesmo quando parece dominada pelo caos. Espiritualmente, o capítulo revela uma tensão constante. O poder humano insiste em se colocar como referência última, enquanto Deus permite que ele avance até revelar seus próprios limites. A oposição à verdade cresce à medida que o tempo avança, mas nunca ultrapassa o controle divino. O mal se manifesta com intensidade, mas sua atuação é sempre temporária. Esse cenário prepara o coração para compreender algo essencial. O conflito final não será apenas entre nações, mas entre lealdades. A fidelidade a Deus exigirá discernimento profundo, resistência interior e disposição para permanecer firme quando tudo ao redor parecer instável. O reino eterno anunciado anteriormente não se estabelece sem confronto, mas nenhum confronto altera seu destino. Daniel observa, absorve e guarda essas palavras com reverência. Ele entende que a história que se desenrola diante de seus olhos não termina com esses reis, nem com esses conflitos. Há algo além. O avanço do poder humano, mesmo em sua forma mais agressiva, está conduzindo a história para um ponto de ruptura inevitável. O tempo se aproxima do fim determinado, onde a autoridade verdadeira será finalmente revelada sem oposição. A revelação agora se dirige para seu desfecho. Depois da precisão histórica, vem a certeza eterna. O que foi descrito com tantos detalhes caminha para um encerramento que não depende de alianças humanas nem de estratégias políticas. O próximo passo não será apenas o fim de um império, mas a afirmação definitiva do governo de Deus sobre a vida, a morte e a eternidade. Quando a revelação alcança seu ponto final, o tom muda sem perder a solenidade. Depois de guerras, quedas, traições e conflitos prolongados, a visão não termina no caos, mas na eternidade. Daniel é conduzido para além da sucessão de reinos e levado ao momento em que o tempo, como os homens o conhecem, deixa de ser o eixo central da história. O foco agora não está mais em impérios, mas em destinos. Um tempo de angústia se levanta, diferente de tudo o que já existiu. Não se trata apenas de sofrimento político ou social, mas de um abalo profundo que alcança a consciência humana. É o confronto final entre a verdade de Deus e a resistência definitiva do mal. Ainda assim, mesmo nesse cenário extremo,
há promessa. O povo de Deus não é abandonado. Há livramento determinado para aqueles cujos nomes estão escritos, não em registros humanos, mas no livro celestial. A visão avança para algo que transcende qualquer expectativa antiga. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A morte, que sempre pareceu a última palavra da história humana, é revelada como pausa temporária diante do juízo divino. Aqui, Daniel contempla aquilo que poucos textos do Antigo Testamento expressam com tanta clareza: a ressurreição como realidade concreta, não como metáfora. Os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como estrelas para todo sempre. A fidelidade silenciosa, a perseverança em tempos de confusão e a obediência em meio à oposição não são esquecidas. Nada do que foi vivido em fidelidade se perde. A eternidade não apaga a história. Ela a revela em sua plenitude. Daniel, então, é orientado a selar as palavras até o tempo do fim. Isso não significa ocultação, mas preservação. A revelação está completa, mas sua compreensão plena amadurecerá ao longo da história. O conhecimento aumentará, não para inflar o orgulho humano, mas para confirmar que Deus esteve presente em cada etapa. O avanço do entendimento não contradiz a fé. Ele a aprofunda. O profeta pergunta sobre o tempo, como todo coração humano tende a fazer. A resposta não vem como cronograma detalhado, mas como convite à confiança. Há períodos determinados, limites estabelecidos e um fim assegurado. O sofrimento não é infinito. A injustiça não é definitiva. O silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Daniel recebe então uma palavra pessoal, simples e profunda. Ele é chamado a seguir seu caminho e descansar. Sua missão foi cumprida. Ele verá o resultado, não no tempo imediato, mas na herança final. Essa conclusão revela algo essencial sobre o agir de Deus. Nem todos verão o cumprimento completo daquilo que anunciaram, mas todos participarão da promessa. O Filho do Homem, visto anteriormente recebendo domínio eterno, é o centro silencioso desse desfecho. A ressurreição, o juízo e a vida eterna existem porque o reino lhe foi entregue. Ele não apenas governa os tempos, mas vence a morte. O Cristo glorificado garante que a história não termina em pó, mas em glória. Daniel não encerra seu livro com espetáculo, mas com esperança firme. A última palavra não é perseguição, nem besta, nem império. É descanso, ressurreição e justiça eterna. A história segue seu curso, mas o destino já foi revelado. O reino que não será destruído permanece, e aqueles que pertencem a ele jamais serão esquecidos. Quando o livro de Daniel se fecha, o que permanece não é o eco das bestas, nem o peso dos impérios que passaram. O que permanece é a certeza silenciosa de que a história nunca esteve à deriva. Desde o exílio em Babilônia até as visões do fim, tudo foi conduzido por uma mão soberana que não se apressa nem se atrasa. Daniel não viveu para ver o cumprimento pleno de tudo o que anunciou, mas morreu sabendo que cada palavra estava firmada em algo maior do que o tempo. O Filho do Homem, visto nas nuvens diante do Ancião de Dias, não é uma figura distante ou simbólica. Ele atravessa todo o livro como eixo invisível da revelação. Está presente na fidelidade silenciosa do exílio, na pedra que despedaça os reinos, no quarto homem que caminha no fogo, no juízo que derruba a Babilônia, na preservação na cova dos leões, no tribunal celestial que julga as bestas, no Messias que é tirado para a expiação, no governo que vence a morte. Tudo converge para ele. Séculos depois, diante do Sinédrio, Jesus declara ser o Filho do Homem que viria sobre as nuvens do céu. Aquela afirmação não foi metáfora.
foi reivindicação direta da visão de Daniel, por isso foi considerada blasfêmia. O Cristo que se deixou julgar na terra já havia sido entronizado no céu. O silêncio diante de Pilatos não foi fraqueza, foi cumprimento. O reino que ele recebe não depende de aclamação humana, mas de autoridade divina. Daniel revela que os reinos humanos sempre tentarão ocupar o lugar de Deus. Alguns o farão com violência, outros com sedução, outros com religiosidade vazia. Todos, sem exceção, passarão. O reino do Filho do Homem não passa. Ele não se fragmenta, não se corrompe, não se esgota. Ele avança mesmo quando não é reconhecido, cresce mesmo quando é rejeitado e se manifesta plenamente no tempo determinado. Essa revelação não foi dada para gerar medo do futuro, mas fidelidade no presente. Daniel ensina que viver sob o governo do céu não exige controle dos acontecimentos, mas lealdade constante. A oração continua sendo arma invisível. A obediência silenciosa continua sendo resistência espiritual. A esperança da ressurreição continua sendo âncora para tempos de angústia. O livro termina, mas a pergunta permanece aberta para cada geração. Se o Filho do Homem já recebeu o reino eterno, onde está a nossa lealdade? Se a história caminha para ele, como estamos vivendo agora? Daniel nos lembra que a fidelidade que parece pequena diante dos homens é imensa diante de Deus. O céu já decidiu. O reino já foi entregue. O trono já está ocupado. A única coisa que ainda se move é o tempo, conduzindo tudo para o encontro final com o Rei Eterno. Aqueles que o reconhecem não vivem à mercê do caos, mas à sombra de um governo que jamais será abalado.